Em um período de sombras e segredos, onde a Igreja Católica tinha muito poder, no alvorecer do século XVI, quando o mundo parecia mergulhado na névoa da ignorância e opressão, uma voz ousada e intransigente emergiu da obscuridade. Acredito que vocês já tenham escutado alguma coisa a respeito de Martim Lutero, quando estudaram sobre a Reforma Protestante nas aulas de História. Mas vocês sabem a real história dele e o que o motivou a ter se voltado contra a Igreja Católica da sua época? Hoje o Luz para o Mundo apresenta para vocês a verdade sobre Martinho Lutero. Antes de começarmos, que tal deixar seu like e se inscrever em nosso canal? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, antes de começarmos falando diretamente de Lutero, devemos voltar alguns anos antes para entender o âmbito religioso em que ele se encontrava. Em 312 d.C., o imperador romano Constantino percebeu que não tinha como parar os cristãos. Quanto mais eles perseguiam, mais o reino de Deus crescia. Então Constantino teve um plano. A caminho de uma batalha, declarou ter uma visão na ponte Milvio. Na visão afirmou ter visto a cruz e uma frase: "Neste símbolo vencerás". E naquele momento, ele fez uma mistura juntando o cristianismo com o mitraísmo, dando assim liberdade de culto, proibiu as perseguições, transformou seus templos pagãos, chamada de basílicas, em templos cristãos, e a igreja cristã, que era apostólica, agora tornou-se apostólica romana. Ao passar do tempo, as coisas foram mudando. Os líderes da igreja cobiçaram cada vez mais o poder e, para ter total autoridade sobre os cristãos, decidiram tirar deles a palavra de Deus. Porém, em meio a isso, no século XIV e início do século XV, levantou-se um que era contra a Bíblia ser exclusiva para os líderes e também contra a venda de indulgências, que no caso é o perdão do pecado em troca de dinheiro, mas esse ainda não é Lutero. Me refiro a Jan Hus, que foi preso e queimado na fogueira em 6 de julho de 1415, mas antes de sua morte, ele exclamou: "Hoje vocês matam um ganso, mas ainda virá um cisne que esse não poderão matar". E então, 100 anos depois, chegamos onde queríamos. Quem foi Martinho Lutero? Lutero era somente um jovem universitário que cursava a faculdade de Direito. Um dia, conta a história, que Lutero voltava para sua casa quando se deparou com uma tempestade muito forte, com muitos raios. Lutero ficou apavorado depois disso, e uma indagação surgiu. O que aconteceria se eu tivesse morrido? Eu iria para o inferno. No mesmo instante, uma ideia. Vou me aproximar de Deus, pois não quero ir para o inferno. Lutero era um homem medieval que, assim como todos os outros, tinha medo da morte e mais ainda do juízo de Deus. Abandonando então a faculdade de Direito, ele entrou para uma ordem monástica dos monges agostinianos, se formando em doutorado em teologia. Mas apesar de tudo, ainda perdurava em seu coração a dúvida sobre a sua salvação. Tempos depois, lendo as Escrituras para trazer um ensinamento para a igreja, se deparou com um versículo que marcou a sua história: "O justo viverá pela fé". Aquele versículo abriu sua mente, e então a dúvida sobre a sua salvação foi sanada, pois agora ele percebe que não é por seus próprios esforços que ele consegue chegar até Deus, mas sim por meio da fé. Sua batalha realmente começou após sua descoberta sobre a salvação. Ele tornou-se um destacado crítico das práticas da Igreja Católica, especialmente da venda de indulgências. O assunto era tão grave que na época havia aparecido na Alemanha um emissário papal chamado João Tetzel, que dizia: "Cada vez que uma moeda cai no cofre do altar, salta uma pessoa do purgatório". Lutero escreveu as 95 teses e as fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, desafiando assim a autoridade papal e a venda das indulgências. O que não foi um ato rebelde, como alguns pensam, ele simplesmente chamou para um debate como era de costume, pois ali era onde os acadêmicos costumavam colocar as suas propostas de debate. Na tese de número 82, ele escreveu: "Por que o Papa não evacua o purgatório por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas? O que seria a mais justa de todas as causas?" E na de número 36 escreveu:
Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela de pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Lutero então recebeu uma bula vindo do Papa, mandando ele se retratar, mas ele a queimou na praça da cidade, sendo assim agora perseguido, pois sua separação o torna inimigo do império, já que o império era quem executava a ordem papal. Em 1521, o Papa dá mais uma chance, mandando ele se retratar diante do império, mas como vocês já imaginam, ele não compareceu. Ele disse: "Não posso e nem quero me retratar de causa alguma, pois ir contra a consciência não é justo e nem seguro. Deus me ajude, amém." Sendo agora definitivamente excomungado da Igreja Católica, dando assim início à Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um marco crucial na história da religião e da sociedade, uma revolução espiritual que desafiou o status da Igreja Católica Romana. Martinho Lutero e outros reformadores corajosos desencadearam uma onda de mudanças que resultou em novas denominações religiosas, uma ênfase na autoridade da Bíblia e o reconhecimento da importância da liberdade religiosa. Em suma, a vida e legado de Martinho Lutero deixam uma marca indelével na história da religião e da sociedade. Seu fervoroso desejo por reformas na Igreja Católica desencadeou uma revolução religiosa que transformou a Europa e, eventualmente, o mundo. Sua coragem em desafiar o status da Igreja Católica e sua paixão pela busca da verdade religiosa servem de inspiração até os dias de hoje. Lutero não apenas abriu as portas para a diversidade religiosa e o pensamento crítico, mas também destacou a importância da liberdade de consciência. Sua influência perdura através dos séculos, lembrando-nos da capacidade do indivíduo de moldar o curso da história e de lutar por aquilo em que acredita. Martinho Lutero, sem dúvida, deixou um impacto duradouro que transcende sua própria época. Agradecemos a você que nos assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perderem mais vídeos como esse. Então, até o próximo vídeo.